Vídeo nós vamos demonstrar o teorema espectral para matrizes simétricas. Esse teorema diz que se A é uma matriz simétrica de dimensão n, ou seja, uma matriz quadrada, n por n, que é igual à sua transposta, como essa que a gente vê aqui. Então, nesse caso, nós podemos encontrar uma base ortonormal para o Rn formada por autovetores de A. Então, esse teorema é bem interessante. E o que vem a ser, os autovetores de A. Então, eu posso ilustrar aqui a ideia de autovetor. Eu tenho aqui o vetor U, que está no círculo aqui unitário, um vetor de comprimento 1. E eu estou mostrando aqui esse outro vetor que é A aplicado a U, tá? Saindo aqui desse ponto final. Então, a gente percebe que vai ter um ponto aqui, ó, onde o vetor AU é um múltiplo do vetor U. Então, neste caso, U é um autovetor de A. Então, A é essa matriz aqui simétrica, Eu posso controlar aqui os... É claro que se eu tiver uma outra matriz, eu vou ter um outro autovetor, mais ou menos por aí, tá? Mas nesse caso aqui dessa matriz, então, esse vetor U aqui é um autovetor de A. Note que se eu girar um pouquinho para cá, eu obtenho um outro autovetor. Está aqui assim, ó. Esse vetor AU também é um múltiplo do vetor U. Está no sentido oposto, mas é um múltiplo. Então, o teorema espectral diz que a gente sempre pode encontrar N autovetores que formam uma base do espaço Rn. Então, qual é o nosso plano aqui? O plano da nossa demonstração. Nós vamos inicialmente demonstrar o teorema espectral, no caso n igual a 2, no plano aqui, que é bem fácil da gente enxergar, de fazer as contas. Depois a gente vai observar que esses autovetores eles têm uma propriedade especial. E a gente vai depois mostrar que essa propriedade especial é suficiente para garantir a existência de autovetores para n maior do que 2. Então, esse é o nosso plano da demonstração, tá ok? Então, vamos começar aqui fazendo umas contas. Como é o caso n igual a 2, a matriz é dessa forma, uma matriz simétrica em geral vai ter essa forma, bem simples, e a gente pode calcular os autovalores, que são justamente esses lambdas aqui, que são esse fator de proporcionalidade entre o vetor U e A de U, entre o autovetor U e o A aplicado a U. Então, esse fator de proporcionalidade a gente pode descobrir calculando esse determinante. Esse aqui é o polinômio característico. Então, estou imaginando que todo mundo aqui já sabe um mínimo aí de álgebra linear. Então, calculando esse polinômio característico, é muito fácil. A gente vai chegar a esse resultado aqui. É até bem uma observação que a gente pode fazer, que esse coeficiente aqui do lambda nada mais é do que o traço da matriz. E esse outro coeficiente livre aqui nada mais é do que o determinante da matriz. Isso acontece em geral, tá? Mas os autovalores são as soluções dessa equação quando eu igualo a zero, tá ok? Então, se eu igualar essa equação quadrática a zero, eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara e descobrir os valores dos autovalores, Então, fazendo essas contas, eu estou poupando vocês aqui de alguns detalhes, mas são contas fáceis, tá? Se você aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, você vai encontrar que lambda1 é dessa forma, o maior autovalor, tá? Lambda1, e o menor autovalor vai ser esse de cá, onde delta, o discriminante, você pode colocar nessa forma, a menos c ao quadrado mais 4b ao quadrado. Então isso aqui já é interessante por si só, porque a gente vê aqui que qual é a condição para os autovalores existirem, Em primeiro lugar, isso aqui é sempre maior ou igual que zero, que é uma soma de quadrados. Tá? Então, a gente sempre vai ter autovalores. Em geral, eles vão ser distintos, Eles só vão ser iguais quando o delta for igual a zero. Mas delta só é igual a zero se o A for igual ao C e o B for igual a zero. Ou seja,
se essa matriz aqui for um múltiplo da matriz, for múltipla da matriz identidade. E aí, nesse caso, um múltiplo da matriz identidade é um caso bem simples, ela já está, basicamente, qualquer base ortonormal vai ser uma base de autovetores para ela. Tá? Então, esse caso, a gente pode considerar mais aqui o caso onde delta é positivo, tá? Maior do que zero. Ok? Muito bem. Então, substituindo, por exemplo, lambda1 nessa equação aqui igualando a zero, né? Assim que a gente calcula os autovetores associados a este alto valor, a gente vai encontrar dois autovetores, que eu chamo de U1 e o 2. O 1 associado ao lambda1 e o 2 associado ao lambda2. Então, é uma conta simples, você substitui os valores aqui de lambda numa equação parecida com essa daqui, né, uma equação matricial, e aí você vai encontrar que o 1, por exemplo, o autovetor 1, ele tem que ser proporcional a isso aqui, 2b, esse vetor com coordenadas 2b, c menos a mais a raiz de delta. E o outro autovetor, o 2, é proporcional, né, a este outro vetor aqui. Se você parar para fazer as contas, vocês podem observar que, se você multiplicar, fizer o produto interno, né, desses dois vetores, isso vai dar zero, né, justamente porque eles têm coordenadas trocadas aqui com sinal oposto. Então, quando você fizer o produto interno, vai anular, vai dar zero, ou seja, os autovetores são perpendiculares. Eu posso normalizar esses autovetores e obter uma base, portanto, ortonormal, ou seja, formado por vetores perpendiculares e unitários. Eu posso visualizar esses vetores aqui, ó. Ok? Então, note que quando o meu vetor U está sobre exatamente o 1, acontece aquilo, né? O AU é proporcional ao 1, ou seja, é um múltiplo, é lambda 1 vezes o 1. E daqui, da mesma forma aqui, né? Quando o U está sobre o U2, o AU é um múltiplo também do U2, que é lambda 2 U2. A gente pode até verificar isso para outras matrizes aqui, né? Certo? Mudei um pouquinho ali os valores e as contas continuam valendo, né? Esses vetores o1 e o 2 que estou exibindo aqui foram calculados usando esta fórmula aqui, né? Estas fórmulas. Beleza? Então, assim, a gente demonstrou o termo espectral para o caso muito simples aqui de dimensão 2, não é isso? Então, sem problemas. Agora, o que a gente vai fazer, né, de acordo com o nosso plano, é encontrar uma propriedade que esse vetor U tenha, esses autovetores tenham aqui no caso 2, que seja suficiente para demonstrar no caso geral, né, quando n for maior do que 2. Então, tem essa ideia aqui, né, que esse vetor AU, ele vai ser, quando ele é paralelo aqui, né, a gente pode tentar encontrar alguma propriedade. E a propriedade que vai funcionar, né, é essa de cá. Ó. Vamos observar a projeção de AU na direção do vetor U. Esse vetorzinho aqui, né, tracejado. Então, olha o comprimento desse vetor à medida que o U varia. Quando a gente chega aqui no U1, ele parece obter um valor máximo. Ele bem pequeno, fica, digamos, com o valor negativo, oposto. Aqui ele também está pequeno. Nessa direção, que é a mesma direção do vetor 1, só que no sentido oposto, também ele obtém um valor máximo, a projeção obtém um valor máximo, até que, de fato. Então parece que essa propriedade nos permite localizar pelo menos o autovetor associado ao maior autovalor, né, que é esse 1 aqui. Ó. Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos mostrar que sempre que a gente tem um vetor U
tal que a projeção de AU em U tem o valor máximo, esse vetor U é um autovetor. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou fazer essa suposição aqui, né, que todos os vetores que a gente vai mostrar aqui, U, V e W, eles são sempre unitários, tá? Então, como a gente pode expressar a projeção de AU na direção de U? Então, pela definição de projeção, né, a gente vai obter essa expressão aqui. Onde U, claro, usando o fato que U é unitário, tá? Então, o tamanho da projeção é dado essencialmente pelo produto interno de AU com U. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai assumir que nesse círculo unitário aqui, ó, tem um vetor U que obtém o valor máximo para o produto interno de AU por U. Ou seja, eu posso definir nesse círculo unitário uma função que é o produto interno de AU por U, e essa função no círculo, ela vai, à medida que eu vario aqui a posição do U, a gente obtém vários valores para produto interno de AU por U. Eu vou encontrar o valor máximo. Tá? Então, o valor máximo, eu já sei de antemão que ele está por aqui assim, tá? Mas não importa. A gente sempre pode descobrir esse ponto, esse vetor U. Isso vem de um teorema, que é o teorema de Weierstrass, né? Que é um teorema topológico, e a gente não tem como fugir de alguma coisa que explore a continuidade aqui do problema. Tá? Então a gente tem que essa função aqui claramente varia continuamente com U, à medida que U varia, né, continuamente. O produto interno de AU por U também varia continuamente. Então a gente pode aplicar esse teoremão aí da topologia e que nos diz que essa função vai atingir o valor máximo em algum ponto do círculo aqui. Então digamos que seja este ponto aqui. Mais ou menos por aqui. Tá? Então, este vetor U, ele é o máximo da projeção de AU na direção de U. Então, esse valor aqui tem que ser maior do que a projeção de AV na direção de V para qualquer outro vetor V unitário. Tá? Então, a gente vai usar isso para tentar mostrar que esse U, onde o máximo é obtido, é um autovetor. É isso que a gente vai querer fazer. Um autovetor da matriz A. Então, para isso, a gente vai definir uma função f de w, que para cada t nos dá esse valor aqui, né? E para cada, onde w é um vetor perpendicular a u. Então, qual é a ideia? Vamos ilustrar essa ideia. Vocês já podem estar intrigados com o que é essa curva aqui, né? Mas a ideia é que a gente vai, para cada t, primeiro aqui eu tenho um vetor w perpendicular a u. O u está aqui. E eu tenho, no caso da dimensão 2, eu tenho duas possibilidades para w. Né? Ou vai estar aqui no sentido para a direita ou para a esquerda. Né? Mas vamos admitir que isso independa da escolha do w. Tá? Qualquer w que seja perpendicular a u, eu posso formar aqui esse vetor v da seguinte maneira. Eu somo u mais tw, vou obter esse ponto aqui, né? Esse ponto C. Tá? Ou seja, eu saio na direção de U, depois ando TW na direção de W aqui, né? Aí isso vai me determinar um ponto C. E aí eu normalizo esse vetor que vai de O até C e obtenho o vetor V. Um vetor normalizado. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Então eu calculo a projeção de esse vetor V na direção de V. Então isso é a função de t. Para cada t, então a função real de uma variável, né? Para cada t, eu obtenho a projeção, então está sendo exibido aqui, né? A projeção de AV na direção de V. Tá?
Então, se a gente traçar essa curva, a gente vai obter a curva formada por esses pontos P aqui, né? Que nesse sistema de coordenadas que eu adotei aqui convenientemente, a gente vai obter essa curva aqui, que eu estou chamando de FW de T. Certo? Aí a gente observa que realmente quando t igual a zero, né, essa função FWT assume um máximo. Tá, vamos verificar se isso é verdade. Bom, eu posso fazer umas continhas aqui para encontrar uma expressão mais conveniente para FW de T. Então, se você fizer o produto interno aqui, né, vai aparecer AU com U, né, ATW com U, ATW com U e ATW com TW. Então, você vai obter uma expressão desse tipo. Os numeradores, aqui eles saem do produto interno, uma propriedade, e é fácil ver, isso aqui é essencialmente o teorema de Pitágoras, né? Esse comprimento de U mais TW, que é justamente o comprimento desse segmento OC aqui, né? Isso aqui é o teorema de Pitágoras que a gente está aplicando, né? Vai ser 1 mais T ao quadrado. O tamanho de U mais o tamanho de BC, que é T. Tá? Então, a gente tem essa expressão para f de w. Então, onde é que a gente está? Para cada vetor perpendicular a u, w, né, cada vetor w perpendicular a u, eu posso ter uma função, que é essa de cá, fw de t, que tem essa forma. A gente quer mostrar que, quer dizer, a gente sabe, né, que quando eu coloco t igual a zero aqui, vai zerar o 1 mais t ao quadrado, vai ter 1 no denominador, vai zerar aqui, vai dar o u. Tá? E para qualquer valor diferente de zero, você vai ter um vetor v aqui, que certamente vai ter a projeção menor ou igual que a de u. Tá? Então, a gente tem que f de w em zero é maior ou igual que f de w em t para qualquer t. É o que a gente está vendo aqui. Ó. Para qualquer t que eu tenha aqui, ó, a projeção de AU na direção de U é maior do que de AV na direção de V. Ou seja, isso está nos dizendo que essa função FW tem um máximo global aqui no ponto zero. Tá? Então, a gente quer mostrar que essa condição aqui garante que AU, produto interno de AU com W, é zero. Ou seja, que AU é perpendicular a W. Mas W é um vetor perpendicular a U. Então, isso aqui está nos dizendo que todo vetor perpendicular a U também é perpendicular a A de U. Tá certo? Então, não tem escapatória para o AU. Ele tem que ser um múltiplo de U. Ele tem que estar no mesmo espaço gerado por U. Não é isso? Se todo vetor que é perpendicular a U também é perpendicular a A de U, isso garante que a U é um múltiplo de U. E esse múltiplo aqui é justamente o alto valor associado a esse alto vetor. Então, a gente vai mostrar isso. Se a gente usasse um pouquinho de cálculo, a gente pode mostrar isso com cálculo muito facilmente, né? Porque para mostrar que um ponto é o máximo, ou melhor dizendo, se f é o máximo, a gente sabe que a derivada de fw no ponto zero tem que ser zero. Não é isso? Se um ponto é o máximo global, ele é, em particular, um máximo local, e, portanto, a derivada nesse ponto tem que se anular. Então, se você calcular a derivada dessa função, olhando para essa expressão de cá, é muito fácil calcular essa derivada, igualar o t a zero, e a gente vai ver que a derivada vai dar justamente esse termo aqui. Ó. Os outros termos vão ou cancelar ou estar multiplicados por um t, que quando você substituir por zero vão se anular, e o único que vai se livrar é esse de cá, 2AUW. Tá? O produto interno de AU por W multiplicado por 2. Então, se isso for igual a zero, significa que o produto interno de A por U
de AU por W dá zero. E aí a gente mostrou que U, de fato, é um autovetor de A. Tá? Mas a gente... E esse é o ponto interessante desse vídeo, que eu queria deixar claro, é que a gente pode mostrar essa cadeia aqui de implicações sem usar cálculo. Tá? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então, temos aqui a demonstração sem usar derivada, né? Então, seria mais ou menos nessa linha aqui. Deixa eu botar aqui assim para a gente ver, né? O raciocínio completo. Então, olha só. Se isso aqui a gente sabe, né? Pela nossa suposição que esse U é o vetor que alcança a projeção máxima, então f de w em zero é maior do que ou igual que f de w em t para qualquer t. Então, se eu substituir esses valores aqui na definição da função, a gente vai obter que f de w de zero é AU interno U, e do lado direito a gente vai obter isso aqui, tá? Simplesmente a definição de f de w de t. Então, fazendo uma continha aqui, multiplicando esse 1 mais t ao quadrado, né? E ajeitando aqui os termos com mesmo grau, a gente vai obter isso aqui. Tá? Agora, olha só. No vetor U, a projeção de A na direção de U é a maior possível. Então, é maior que essa projeção também na direção de W. Ou igual. Então, esse valor aqui, que eu vou chamar de K, com certeza é maior ou igual que zero. Então, eu tenho um kt ao quadrado é maior que esse valor aqui, que é o 2 produto interno de AU por W. Tá? Que é o que sobra aqui quando você vai cancelar esse termo aqui com esse, quando você multiplicar, né? E os quadráticos vão para o lado esquerdo e sobra só esse valor aqui linear, né? Então, eu vou chamar isso aqui de M. Então, olha o que eu obtive. Que se zero é um ponto de máximo dessa função fw, né? Então, kt ao quadrado tem que ser maior ou igual que mt, onde k é um número maior ou igual que zero. Agora, olhe bem o que é isso aqui. Aqui eu tenho uma função quadrática, né, centrada aqui na origem, e que está com a concavidade para cima, né, porque o k é maior ou igual que zero. Ou, no pior caso, quando o k for igual a zero, isso aqui é uma reta. A reta é o próprio eixo x, não é isso? E aqui eu tenho uma reta de inclinação m. Então, isso aqui está me dizendo, olha, que a parábola de centro na origem está sempre acima da reta que passa pela origem, tem inclinação m. Tá? Ora, mas se isso acontece, a única possibilidade disso acontecer é se essa reta tiver inclinação zero, né? Essa reta for o próprio eixo x, né? For tangente à parábola aqui. Isso aqui você pode mostrar fazendo as contas, tá? Mas também é muito intuitivo isso aqui. Que a parábola, se a parábola está sempre acima da reta, essa reta tem que ser tangente. Tá? Então, não é necessário cálculo para demonstrar essa passagem aqui, né, que o m tem que ser zero. Portanto, quem é o m? É o produto escalar, produto interno de AU por W, que é o que a gente queria mostrar, né? Que o fato de zero ser um ponto aqui de máximo implica que esse U que a gente encontrou, ele é um autovetor de lambda. Tá? Então, esse é o ponto. Agora a gente mostrou então, que essa propriedade é suficiente para encontrar um autovetor de A. Né? Esse ponto onde a projeção é máxima é um autovetor. Esse vetor U, onde a projeção de AU na direção de U é máxima, é um autovetor. Ele tem que ser um autovetor. Então, esses autovetores existem. A existência desse autovetor vem do fato de uma função contínua, né, definida aí no círculo unitário, tem um máximo.
Foi o que a gente usou. Tá. Agora vamos ver como a gente pode generalizar essa ideia para n igual a 3. Tá? Então, eu tenho aqui a situação parecida no n igual a 3. Eu vou ter um vetor unitário u, que está nessa esfera aqui, de raio 1, tá certo? E aí, para cada w, agora a diferença é que eu tenho infinitos vetores w unitários perpendiculares a u. Tá? Essa é a diferença. Para cada um deles, eu vou ter uma função fw de t, que é o que eu estou mostrando aqui no lado esquerdo. Tá, ok? Como esse ponto U, eu escolhi também ele como sendo o máximo da projeção de U na direção de U, o máximo da projeção de AU na direção de U, né? Ele vai ser o máximo também. Opa, eu tirei do ponto. Eu tinha calculado exatamente aqui o vetor U que é necessário para atingir o máximo. Tá? Então, aqui ó, a gente percebe que essa função ó, f de w, para todo w, vai ser aquela mesma função que a gente obteve no caso n igual a 2. Tá? É a mesma função. Aqui, para cada w, eu posso considerar aqui o t, ó, fazer calcular o vetor v, que é u mais tw, aí ele vai determinar um ponto aqui, né, ao longo dessa reta, e aí eu projeto na esfera e vou ter um vetor vzinho, e calculo a projeção de AV na direção de V. E a gente, como esse vetor U foi escolhido para ser o máximo, tá? Para global, né, da projeção, não importa qual W eu tome, eu sempre vou ter aqui que f de W vai ter o máximo no zero. Então esse é o ponto. Tá? E assim, o mesmo argumento se aplica para a dimensão n igual a 3. A gente vai descobrir um vetor unitário que maximize essa projeção de AU na direção de U. A gente vai descobrir ele. A gente vai mostrar que vai definir essa função f de W para todo W perpendicular a U. Tá? E aí, a gente vai obter a mesma demonstração. A gente vai obter que independentemente do W, AU interno W é zero, ou seja, AU é um múltiplo de U, né? Porque esse W foi considerado um vetor múltiplo perpendicular a U. Então todo vetor W perpendicular a U também é perpendicular a A de U. Portanto, U tem que ser um autovetor de A. Tá? Então, para terminar a demonstração, só falta considerar o seguinte. Tá, tudo bem, a gente achou um autovetor. No caso 3D aqui, a gente achou um autovetor que corresponde àquele valor máximo da projeção. Tá? Mas eu preciso, para formar uma base, eu preciso ter outros dois autovetores, não é isso? No R3. Então, como é que a gente faz aí no caso? Bom, a ideia é pensar agora indutivamente, né? Eu defino aqui um plano, que é esse plano aqui, perpendicular ao vetor U que eu achei, tá? Que já é um autovetor. E esse plano, se você olhar agora, né, eu posso adotar uma base aqui nesse plano, uma base ortogonal, qualquer, nesse plano aqui, certo? E eu reduzo o problema ao caso n igual a 2, porque eu vou ter a interseção desse plano aqui, né, com a esfera, vai me gerar exatamente a situação do caso
N igual a 2, que é essa de cá. Onde a gente já tinha visto que a gente pode encontrar aqueles dois autovalores, melhor, autovetores, o 1 e o 2. Ok? Então, só tem um detalhe, né? A gente, para aplicar o teorema, no caso n igual a 2, a gente precisa mostrar que essa restrição, né, da matriz A ao plano aqui, né, este plano, também é simétrica. Tá? Então, isso é simples. Vamos só, para completar o argumento, mostrar isso. Olha só. Se A, né, a gente encontrou uma base provisória naquele plano. Vou chamar aqui de B. Ou melhor, essa base B contém o autovetor que a gente encontrou e uma base provisória no plano. Tá? Então, se você calcular a matriz A, né, representada nessa base, a matriz da matriz A com relação à base B, como esse primeiro vetor que a gente está usando é um autovetor unitário, a gente vai obter exatamente isso aqui, né? As coordenadas desse autovetor na base, cujo primeiro vetor é ele próprio, vai dar lambda zero aqui. E os outros vetores, como estão no plano perpendicular, vão ter a primeira coordenada a zero. De maneira que a gente vai ter que A, nessa base formada pelo autovetor que a gente encontrou, mais vetores ortogonais arbitrários no plano, vai me dar uma expressão desse tipo aqui. Tá certo? Então eu preciso mostrar que essa matriz D também é simétrica para poder usar o argumento em dimensão 2. Mas por que isso acontece? Bom, se eu tomar a transposta nos dois membros aqui dessa equação, eu vou obter que AT é igual a, usando as propriedades do produto da transposta, né, vou obter isso aqui. Só que, como a matriz A é simétrica, isso implica que D tem que ser igual a D de T, ou seja, D é uma matriz simétrica também. Assim a gente completa a demonstração do caso n igual a 3, né, reduzindo para o caso n igual a 2. E no caso geral, se você tem uma matriz de dimensão n, né, você efetua as mesmas contas que a gente fez, reduz o problema a dimensão n-1 e assim raciocinando por indução, você mostra o caso geral. Tá certo? E assim a gente demonstra o nosso teorema espectral para matrizes simétricas no caso geral. É isso.